Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a atmosfera e as características do tempo. Esse será o tema da nossa aula de hoje. É importante a gente destacar que quando nós estamos falando da atmosfera, nós estamos nos referindo a essa camada de gases que envolve a Terra, que não se dissipa, ou seja, ela não sai, essa camada de gases, né, por causa da gravidade, né, ou seja, essa força de atração entre a Terra e essa camada de gases, né? Ela é muito importante porque protege os seres vivos da perigosa radiação ultravioleta procedente do Sol, além de permitir que a Terra mantenha calor durante a noite e não esquente durante o dia, né? Então, essa camada ela é muito importante para a existência de vida na Terra. Só para que a gente possa ter ideia, a atmosfera é composta principalmente de 78% de nitrogênio, ok? 21% de oxigênio, gases nobres 0,03% e gás carbônico 1%, e pequenas quantidades de outros gases. Há também uma quantidade variável de vapor de água. Isso compõe a atmosfera, né? A nossa atmosfera, ela é dividida em camadas. Como assim, professor? Camadas? Camadas que vão variar de acordo com a temperatura e a distância em relação à superfície terrestre. Então, nós temos 5 camadas, né? Então, houve uma convenção, né? E acabou se dividindo a atmosfera em 5 camadas. Então, nós temos a camada mais próxima da superfície terrestre, que recebe o nome de troposfera, e tem aproximadamente 17 quilômetros, né, nas áreas mais dos trópicos. É a camada mais importante para o estudo da atmosfera, porque é onde a maior parte do planeta se desenvolve e na qual ocorrem praticamente todos os fenômenos meteorológicos. Nós temos sobre a troposfera a estratosfera. Ela é estável, sem turbulência, típica das tempestades, chuvas, ventanias, etc., sendo por isso utilizada pelos aviões. Então, nós temos na estratosfera uma área que é mais estável e por isso é utilizada pelos aviões, tá certo? Outra camada que nós temos... outro elemento que eu me esqueci de sinalizar. Na estratosfera está a camada de ozônio, né, localizada em torno de 15 a 35 quilômetros de altitude, né, cuja importância é considerável, pois funciona como uma barreira que protege a humanidade das radiações solares ultraviolentas, né? Nós temos a mesosfera, que é aquela em que os meteoritos, né, começam a entrar em combustão, né, tornando-se incandescentes, e é onde nós temos as famosas estrelas cadentes. Nós temos a termosfera, é a camada que permite a propagação de ondas de rádio, e a exosfera é a faixa externa da atmosfera, né? Então, a atmosfera, essa camada de gás que envolve a nossa superfície do planeta, ela é composta dessas 5 camadas, ok? E aí, queridos, professor, qual é a importância de se estudar, né, as mudanças atmosféricas, tá? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? O tempo ele está em constante estado de mudança. E aqui deixa eu fazer uma separação. O tempo ele é diferente de clima. Uma coisa é o tempo meteorológico, tá? É aquele que está expresso aqui no slide, na apresentação. E outra coisa é o clima. Como assim, professor? O tempo ele é um estado momentâneo da atmosfera. Olha para a sua janela, como é que está o tempo hoje, nesse exato momento? Então, o tempo ele vai refletir para a gente uma característica no que diz respeito à temperatura, à chuva, à vento, à umidade, a nevoeiro, nebulosidade, etc. E isso remete ao tempo, é o momento, né? É o estado momentâneo. Já o clima não. O clima
ele caracteriza-se pelo registro histórico. Como assim, professor, registro histórico? Eu explico. Para que a gente possa determinar, né, ou identificar um clima de um determinado município, estado, uma região, um país, os cientistas, né, eles pegam um acúmulo de dados de 30 anos e, a partir disso, estabelece o clima de uma determinada localidade. Então, o clima ele é um registro histórico, né? Através desse registro que nós podemos determinar um clima. E aí é óbvio, né? As características da chuva, da umidade, da pressão atmosférica, entre outras coisas, vão estar relacionadas a esse período de 30 anos. Mas o tempo ele é um estado momentâneo da atmosfera e o clima ele refere-se, né, às características de uma determinada localidade de acordo com 30 anos de observação. O tempo atmosférico, o tempo meteorológico, melhor dizendo, né, ele está sujeito a alterações de acordo com as massas de ar. As massas de ar, elas são as principais responsáveis pela alteração do tempo, trazendo chuvas, frio ou provocando ondas de seca, né? E talvez você esteja perguntando, mas professor, o que é uma massa de ar? A massa de ar nada mais é do que a atmosfera em movimento, né? Os ventos, eles se deslocam, né? Então, esses grandes blocos de ar caracterizam-se uma massa de ar. A massa de ar, ela vai carregar, né? Ou seja, levar as características da temperatura, umidade e pressão de acordo com o seu local de origem. Como assim, professor? Uma massa de ar que se forma, por exemplo, numa área polar, tá? Ela vai carregar as características da área polar, que é frio, né? Temperaturas baixas e denso, né? Então, temperatura, umidade e pressão. Evidentemente, numa área polar, né? A umidade ela tende a ser menor, porque é a menor evaporação, né? Emissão de água para a atmosfera, né? Então, a massa de ar ela não apresenta tanta umidade, diferentemente, por exemplo, de uma massa de ar que se forma na floresta amazônica. Você tem elevada temperatura, né, umidade muito alta, né, e pressão um pouco mais baixa por causa da temperatura, tá? Então, essas são as características de uma massa de ar. Então, o nosso país, ele está ele está influenciado pelas massas de ar. Massa de ar que vem da parte do sul, massa de ar que se origina, né, na área oceânica ou na área continental. Quando uma massa de ar ela se origina, por exemplo, na área do oceano, nós temos uma massa de ar úmida, né? Quando uma massa de ar se origina no continente, ela tende a ser mais seca, com exceção, por exemplo, dessa massa de ar que nós chamamos massa equatorial continental, MEC, que está sendo originada aqui próximo à floresta amazônica. A floresta amazônica ela presta um excelente serviço ambiental, pois manda para a atmosfera enormes volumes de água, tá? Então, isso seria uma massa de ar, ok? Então, tendo feito esse esclarecimento, né, que o tempo ele está influenciado pela mudança, pelas massas de ar, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Desde o processo da civilização, existe todo um esforço em prever as mudanças do tempo. Percebam, não estou falando do clima, estou falando do tempo, tá? Então, as primeiras civilizações já buscavam saber tudo que se pudesse sobre o tempo. E aí, naquela época, a meteorologia, né, que é a área da ciência que se propõe a observar as mudanças do tempo, ela era uma observação muito curta, né? Então, para avaliar o comportamento da atmosfera, esses profissionais, eles utilizam diagnóstico de imagem de satélite e dados obtidos nas estações meteorológicas. E aí eu trouxe alguns aparelhos para vocês de alguns dados que são obtidos nas estações meteorológicas. Então, nós temos o termômetro,
Nós temos o barômetro, que ele mede a pressão atmosférica. Nós temos o higrômetro, que mede a umidade relativa do ar. Nós temos o anemômetro, que mede a velocidade do vento. O pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. E o heliógrafo, que mede as horas de brilho solar. Tá? Então, a partir desses dados observados, né, em áreas de pesquisa, que a gente consegue muitas das vezes prever mudança de tempo, né? Os dados observados na imagem de satélite e obtido por esses instrumentos dão início a uma simulação matemática feita por computadores para prever o que acontecerá na atmosfera, ok? E talvez você esteja se perguntando, mas professor, qual a importância da previsão do tempo? Qual a importância? Por que a gente precisa prever o tempo? Bom, a gente precisa prever para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando nós estávamos tendo nossas aulas presenciais, normalmente os responsáveis de vocês, pai, mãe, avô, etc., eles olhavam no tempo. Não, hoje você, ou pela observação, né? Hoje você vai com casaco ou não, né? Então, há um conjunto de atividades econômicas que está muito... que o tempo ele exerce uma grande influência. A agricultura, por exemplo, é um caso típico disso, né? Fora em áreas que estão sujeitas a deslizamento, há que se ter um acompanhamento direto das mudanças do tempo, né? Com esses dados, né? Com esses aparelhos, a gente já consegue ter uma dimensão, né? De acordo com simulações matemáticas, o volume de água que pode chegar, tá certo? Então, assim, áreas que estão sujeitas a deslizamento são muito importantes, tá? Então, há uma série de situações que a previsão do tempo ela é importante. Então, a previsão do tempo é decisiva para a agricultura, a criação de animais e o gerenciamento de todas as fontes de água existentes no planeta. Somado a isso, né? Tradicionalmente reconhecidos, há uma demanda crescente por decisões políticas envolvendo a atmosfera, relacionadas à poluição e seu controle, aos efeitos de vários produtos químicos sobre a camada de ozônio e outros impactos ambientais, né? Então, nós temos a questão da locomoção, dos meios de transporte, né? Eles utilizam também todo um sistema um aparato para conseguir dar conta, né, das mudanças do tempo, tá? E essa é uma das características que justifica a importância da previsão do tempo. Queridos, eu deixei a atividade da semana com vocês. Está aqui o link, tá bom? Algumas questõezinhas para vocês responderem. Um grande abraço a todos e até uma próxima.